Como vai? Eu estou ótimo. E o senhor? Como foi o lançamento do livro? Já começa explicando o livro para a gente, fazendo, obviamente, um resumo. Bolsonarismo, da guerra cultural ao terrorismo doméstico, professor. Olha, muito obrigado pela oportunidade de dialogar sobre o livro. O primeiro lançamento foi no dia 14 de julho, em Brasília. Foi numa reunião da ADJC, que é essa Associação de Advogados em Defesa da Democracia e da Constituição. Foi a primeira vez a Zenha e a Ana Prestes. Ana Prestes, um prazer, primeira vez que falamos, não é? Um prazer. Com a Zenha, até já gravei documentário, né, Zenha? Foi a primeira vez que eu fiz o lançamento numa reunião de advogados e de advogadas. Eu achei ótimo, porque como eles têm dinheiro, todos compraram o livro. Porque geralmente lançamento com professores e professoras é uma maravilha. A discussão é ótima, a conversa é excepcional, mas o livro não vende. Então foi muito bom o lançamento. No dia 25 de julho, haverá um lançamento em São Paulo, às 19h30, na Livraria da Vila, na rua Fradique Coutinho, e eu tenho a enorme alegria e a grande honra de dialogar, na ocasião, com a antropóloga Isabela Calil e com o jornalista Eugênio Butti, e conversaremos sobre o livro. O livro, Azenha, o título é uma boa síntese do que o livro trata. Nós já conversamos algumas vezes sobre a guerra cultural. E, de fato, a extrema-direita, que é um fenômeno transnacional, o mais impactante das primeiras décadas do século XXI, a extrema-direita conseguiu chegar ao poder através de eleições livres e democráticas, pelo menos a primeira, pelos artifícios da guerra cultural. E se me perguntassem, para definir muito sinteticamente o que é a guerra cultural, é a mais poderosa máquina eleitoral do século XXI, que consiste em despolitizar a polis para impor um projeto político autoritário. Agora, como se despolitiza a polis se a extrema-direita torna a política a obsessão do cotidiano? Precisamente por isso, porque se despolitiza a polis, porque se traz para a esfera da política o tipo de engajamento definidor das redes sociais. E nas redes sociais, Ana Prestes, o mundo, o universo se chama digital porque ele está na ponta dos dedos. Digital, etimologicamente, é dedo em latim. O que eu quero dizer com isso é que o universo digital é o universo do afeto, da reação imediata. Muitas brigas e muitas tretas digitais não aconteceriam se as pessoas respirassem fundo. Mas quando nós abrimos o celular, o que nós deixamos de fazer é respirar fundo. A nossa reação é imediata, é colérica, é violenta, é sempre virulenta, é sempre veemente. Então a extrema-direita utiliza a guerra cultural para produzir narrativas binárias, excludentes, com uma visão do mundo entre o bem e o bem, eles, o mal, todos nós que não somos espelhos da extrema-direita, produz-se um medo. A sua filha terá que ir no banheiro trans, o seu filho ficará afeminado na escola, etc, etc. Produz-se um medo daquilo que nos é mais caro e imediato, a família, os amigos, o círculo de amizades, o emprego, e esse medo, ele precisa ter um agente que o produza. Os inimigos imaginários são criados em série, e a resposta do medo aos inimigos imaginários é uma linguagem, é a retórica do ódio. É isso a guerra cultural. É um instrumento muito poderoso de sedução e é um instrumento muito poderoso para capturar a atenção. Azenha, a minha hipótese no livro, vejamos o que vocês acham, porque eu fiquei muito espantado quando eu comecei a escrever o livro, muito espantado. É que se essa compreensão do bolsonarismo ajuda a entender como eles chegaram ao poder e ajuda a entender, sobretudo, o primeiro ano do governo Bolsonaro, quando as grandes estrelas eram os tweets surrealistas do Carluxo, as declarações estapafúrdias da Damares Alves, os absurdos em série do ministro Abraham Weintraub e as declarações sempre caricatas de Bolsonaro. O mundo parecia estar, como diz o Hamlet, fora dos eixos. Alguma coisa estava muito fora da ordem e nós não compreendíamos que se tratava de um método que pretendia despolitizar a polis, porque substitui a discussão de projetos pela imposição de afetos, o medo e o ódio. A minha hipótese, Ana Prestes, agora vamos lá, vou tentar ser bem sintético para escutá-los, é que o bolsonarismo sofreu duas metamorfoses surpreendentes, que não eram necessárias e não estavam previstas na guerra cultural.
A primeira metamorfose é o resultado da pandemia. Se nós recordarmos o famoso poema do Drummond, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Jamais me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio da guerra cultural do Donald Trump e do Jair Messias Bolsonaro, tinha uma pandemia no meio do caminho. E aqui, Azenha, sejamos intelectualmente honestos e tenhamos coragem de dizer o que precisa ser dito. Se Trump e Bolsonaro, no enfrentamento da pandemia, eu não direi se fossem estadistas, porque mesmo um professor de literatura deve ter limites para a ficção, mas se eles tivessem tido um mínimo de humanidade, um mínimo de competência administrativa, se o Bolsonaro tivesse aceito o presente que lhe caiu dos céus, porque, Ana Prestes, a Pfizer ofereceu para o Brasil a possibilidade do Brasil ser a vitrine mundial da vacinação em massa. E o Brasil foi escolhido porque nós temos o SUS. O único país no mundo que pode, amanhã, vacinar 4, 5 milhões de pessoas é o Brasil. Por exemplo, na Inglaterra, para vacinação, mobilizaram as Forças Armadas, porque não há uma estrutura semelhante ao SUS. Se o Bolsonaro tivesse aceito a oferta da Pfizer, não vamos contar para ninguém, mas Trump e Bolsonaro estariam reeleitos. Agora, a pandemia, ela tem um problema, é isso que eu quero pensar com vocês e com os que nos escutam. É que a pandemia, ela nos faz enfrentar aquilo que define a condição humana, a finitude. A consciência de que essa hora que nós passamos aqui conversando, essa hora não volta. A cada dia que vivemos, embora acumulemos experiências, temos um número menor de horas para viver. Nós somos seres para a morte, e não é preciso recorrer à filosofia. Nós sentimos isso na nossa pele, na nossa capacidade física. Nós sentimos que o tempo se esvai. No início da pandemia, a morte era pura questão narrativa. Discutia-se a origem da doença, se era ou não letal, o número de mortos, há discussões narrativas sobre a estatística. Até que chegou um ponto, Azenha e Ana Prestes, em que não foi mais possível disputar narrativa. Porque quando a morte ganha rosto, a situação muda. Não se pode reduzir a morte a um meme. A vida, em sentido lato, em sentido amplo, não é matéria de disputa narrativa, é o que nos há de mais essencial. Então, a minha hipótese é que as dezenas de milhões que apoiavam nos Estados Unidos e no Brasil Trump e Bolsonaro se encontraram numa encruzilhada. No caso brasileiro, ele é muito pior que o americano, porque o Trump, depois de um começo desastroso, ele reconheceu que a pandemia era séria e o Trump comprou 3 vezes mais o número de vacinas do que a população americana. Então, o Trump tentou voltar atrás e o Trump financiou as pesquisas que levaram à descoberta precoce das vacinas. O Bolsonaro até hoje não volta atrás. Azenha, o Bolsonaro numa live, isso me chocou tanto que eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo. O Bolsonaro numa live, ele imitou uma pessoa morrendo afogada em falta de ar, o que é uma imagem pavorosa. Ele arfou 3 vezes, na quarta parecia que ele ladrava. E eu escrevi para a Folha de São Paulo dizendo que no mesmo CPF, Hades e Cerbero, na mitologia grega, o inferno e o cão que guarda as portas do inferno. Ora, se você é bolsonarista, e veja, você tem direito a ser, isso é uma democracia, mas se você é bolsonarista, mais de 3 mil pessoas morrem por dia, um parente seu morreu, um professor de educação física, um amigo que não tinha comorbidade, uma colega da escola, a morte agora não é um número narrativo, é um rosto. Muitos abandonaram Trump e Bolsonaro, e por isso eles perderam. Mas o que dizer daqueles que insistiram em continuar apoiando o Bolsonaro? Aqui eu tenho uma hipótese que me assustou muito. Continua me assustando, porque ela segue vigente. É que, nesse momento, não bastava mais disputar narrativa. Em primeiro lugar, porque a guerra cultural é uma disputa narrativa para ganho político imediato eleitoral. Ele já está eleito. Tem que governar. Não adianta mais disputar narrativa agora. O que ocorreu é que, por volta de 2021, a guerra cultural deixou de ser disputa de narrativa e, acreditem, é minha hipótese que eu desenvolvo no livro, e a redundância deliberada. A guerra cultural, passo a passo, se transforma numa forma de vida. Vira seita.
Porque agora não basta mais disputar narrativa sobre o número e as estatísticas. Não basta mais disputar narrativa sobre a origem da doença. Agora é preciso tomar o kit cloroquina. É preciso se empanturrar de ivermectina, como se não houvesse amanhã, ou sistema hepático. É preciso aglomerar. É preciso, de maneira deliberada, utilizar a máscara no queixo ou na testa. É preciso, de alguma forma, na sua própria vida, expressar o apoio incondicional ao líder. Isso é espírito de seita. Se isso faz sentido para vocês, tem um acontecimento, um rito de passagem que eu vou dar para cada fase. São só duas. Um rito de passagem. Estamos no Rio Grande do Sul, numa cidade com uma renda per capita muito alta, São Leopoldo do Sul, no interior do estado, e uma cena chocou o Brasil todo. Cidadãos e cidadãs de bem, mãos ao peito, contritos, cantam em altos brados o hino nacional. Azenha, cantam para quem o hino nacional? Para uma caixa gigantesca de cloroquina. Agora, se o que eu estou falando, Ana Prestes, faz sentido, no momento em que essas dezenas de milhões resistiram à falta de empatia tão absurda do então presidente Bolsonaro, que era uma falta de empatia que beirava a psicopatia. O comportamento do Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19 foi um comportamento de psicopata, narcisista extremo, unicamente pensando em si, criando brigas políticas com prefeitos e governadores, incapaz de jamais visitar um único hospital, nunca dizendo uma palavra de conforto para as vítimas. Pois bem, se isso faz sentido para vocês, se agora a guerra cultural se transformou em forma de vida com um ethos religioso, chegamos ao momento atual. É que, neste caso, aceitar a derrota eleitoral não é mais possível. Porque para ter guerra cultural, eu tenho que ter narrativas em disputa. E se eu disputo narrativas, implicitamente eu reconheço a existência do adversário. Senão eu não entro em disputa. Quando a guerra cultural se transforma em forma de vida, com ethos religioso, agora não somente eu não admito a derrota eleitoral, porque o mito se torna ungido. Agora eu não admito sequer a existência do adversário. O adversário agora, ele não é mais um adversário de disputa narrativa. Ele é o herege, ele é um ímpio. A violência simbólica torna-se violência física potencial. O último caso que eu menciono, eu quero escutá-lo sobre essa hipótese, que eu continuo muito espantado. E eu espero que eu esteja errado. Mas, ainda assim, compre o livro. Outro rito de passagem. Estamos em maio de 2021, no aterro do Flamengo. O então presidente Bolsonaro acaba de fazer a sua primeira motociata. A dispersão é no aterro do Flamengo. Um jornalista da CNN, Pedro Duran, cobre o evento ao vivo. Ele atravessa o aterro do Flamengo e é cercado por um grupo de bolsonaristas que gritam, raivosos, com ódio no olhar, ódio na voz, ódio na gesticulação. O corpo deles é puro ódio. E eles gritam, lixo, lixo, lixo. Claro, TV Fórum lixo, TV Globo lixo, Extrema Imprensa, Foi-se de São Paulo. Eles só se informam com a Jovem Pan e com o Terça Livre. Ou com as redes sociais e os aplicativos bolsonaristas. Ao momento, e os historiadores daqui a 50 anos, eu tenho certeza que verão neste momento o ponto de virada que eu estou propondo. Ao momento em que surge uma voz. E eu fui o primeiro a me dar conta, porque eu analisei cuidadosamente o vídeo, mais de uma vez. Ao momento em que surge uma voz e diz, lincha. Mas predomina o grito da guerra cultural, porque lixo, lixo, lixo é disputa narrativa. A voz retorna, lincha. Pouco a pouco, a voz se encorpa, porque outras vozes a ela se juntam. Lincha, 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 lixo, lincha, lincha. O repórter olha para trás assustado, como se perguntasse, lincha? De imediato ele é cercado por policiais militares que o levam em segurança para a viatura e a transmissão acaba. Azenha, Ana Prestes,
em 30 segundos, 4 anos do horror Bolsonaro. Da guerra cultural a etos de seita, o mito torna-se ungido, o ungido não pode perder a eleição, o ungido não pode ser contrariado. Do lixo eu passo ao lincha, da violência simbólica que escala numa linguagem sempre mais virulenta, eu chego à agressão física, à tentativa de eliminação do outro. Pouco depois, infelizmente, um petista de mente aberta, porque na festa do seu aniversário, realizada num salão privado, não em praça pública, não havia provocação a ninguém, num salão alugado, num salão de portas fechadas, onde havia os seus irmãos bolsonaristas, a família unida. Um bolsonarista entra neste recinto porque sabe a distância do que está acontecendo e assassina o Marcelo Arruda. O que aconteceu no 8 de janeiro não caiu do céu. Foi o acúmulo da transformação final do bolsonarismo. O bolsonarismo deixa de ser guerra cultural, o etos religioso não é mais suficiente, porque a profecia falha e a reeleição não ocorre. O ungido perde. Não é concebível, não é tolerável. O 8 de janeiro, repito, não caiu do céu. O 8 de janeiro foi preparado por essa transformação. Hoje o bolsonarismo é terrorismo doméstico. E você falando isso, né, João César, você já explicou por que o título vai para o terrorismo doméstico, né? Não só doméstico, porque dentro dessa sua descrição, se de fato o filho do Alexandre de Moraes, de 27 anos de idade, viu, Ana? Não vou falar mais 17, que eu fui agora checar desse intervalo a matéria do Globo, que eu havia checado, eles tiraram a idade, tiraram a idade, removeram, acho que está vendo essa polêmica, me parece que tem 27, então essa agressão, né, com tapa ao filho de um ministro do STF se enquadra nisso. Não só isso, ontem a gente mostrou aqui, né, Ana, que o terrorista George Washington, que até hoje acredita que estava combatendo o comunismo, ele tinha, e foi apreendido, um fuzil de longa distância, e a gente mostrou ontem a conversa dele com um possível comprador de armas dele, e eles trocam informações, e o interlocutor dele, não identificado, fala para ele, a mira boa que você bota é essa aqui. E aí, quando o fuzil dele é apreendido em Springfield, tá lá, com a mira, com a luneta, né? Porque você pode comprar um fuzil, e esse fuzil ele é de tiro à distância, de tiro perto, e houve toda a especulação, né? O Flávio Dino chegou a dizer que havia um plano para tirar no Lula no dia da posse. Então, terrorismo doméstico, eu já falei isso aqui, João César, você fez uma análise muito melhor que minha, mas o meu sentimento pessoal, João César, é de que o bolsonarismo se torna mais perigoso. É isso. Na medida em que ele perde base social e vão ficando só a extremíssima direita. E eu acho que a gente corre um risco de terrorismo. Eu escrevi isso para Fórum, um artigo. A gente corre um risco de terrorismo doméstico equivalente ao que os Estados Unidos correm, lá muito maior, porque ela tem muito mais arma. Exatamente. Você vê que até a violência nas nossas escolas, né? Ela teve uma escalada. Só antes de a gente voltar a palavra para o nosso querido autor João César, professor, eu vou chamar para a sala também alguém que pode conversar com a gente bastante sobre guerra cultural, que é o pastor e psicólogo Hermes Fernandes, já está aqui com a gente, também nosso convidado de hoje. E eu acho assim, João, você... Bem-vindo, Hermes, bem-vindo. A gente estava aqui conversando sobre o livro do professor João César, sobre bolsonarismo cultural, guerra cultural. Eu acho que, João, uma pergunta que eu faria para ti, você acabou respondendo, que você falou assim, que é a guerra digital, né, que a gente faz com os dedos. E aí eu ia perguntar em que momento sai dos dedos e vai para as ruas, né? Que a gente viu o 12 de dezembro, que a gente viu o 8 de janeiro, que o Luiz Carlos Azenha também documentou no documentário, que já tem duas partes, né, desse documentário. Então, a gente traz o pastor Hermes aqui para essa conversa também. Daqui a pouco, acho que o Luiz vai ter um vídeo para nos mostrar sobre o pastor Valadão. Mas eu queria voltar um pouco para ti ainda, João, para esse comentário.
Claro. Aliás, pastor, boa tarde. Eu acho muito importante agregar essa conversa a comunidade evangélica, que é plural, é muito rica e não pode ser estigmatizada. Em alguma medida, o neopentecostalismo que apoia o Bolsonaro, Ana, é em parte responsável por essa radicalização. E há um fenômeno, que é um fenômeno muito inquietante, eu gostaria de até de escutar o pastor sobre isso, que é uma espécie de transferência de preocupação teológica do Novo Testamento para o Velho Testamento. As igrejas neopentecostais reforçam cada vez mais o Velho Testamento, e dentro do Velho Testamento há uma figura que é fundamental para o neopentecostalismo trampista e bolsonarista, que é a figura do rei Davi. Porque o rei Davi é, sobretudo, o pecador ungido. É aquele que, em nenhuma circunstância, pode ser considerado um modelo de comportamento, cobiça a mulher do outro, leva o seu marido à morte, e depois que se arrepende, ele é, por assim dizer, resgatado. É muito impressionante perceber como, para as igrejas neopentecostais nos Estados Unidos e no Brasil, o Trump e o Bolsonaro seriam reencarnações do rei Davi. Isso é algo verdadeiramente escandaloso. Acho que o pastor poderá nos esclarecer muito sobre isso. Ana Prestes, se o que eu propus faz sentido para vocês, como uma tentativa de descrição desses 4 anos, o que acontece é que no momento em que a guerra cultural adquire espírito de seita e se torna forma de vida, a saída para as ruas é inevitável. Quer dizer, ela é inevitável porque a violência simbólica não dá mais conta do que importa. A violência simbólica da extrema-direita no mundo inteiro, ela é capaz de produzir disputas narrativas e de vencê-las. Mas quando se trata de uma disputa que não é mais apenas narrativa, que é uma forma de vida, que é uma forma de existência e que adquire um ethos de seita religiosa, agora é preciso ir para a rua, é preciso compartilhar, é preciso aglomerar. E eu repito, eu não vou fazer isso aqui agora para não ocupar muito tempo, mas no livro eu faço uma cronologia da escalada terrorista entre o 30 de outubro e o 8 de janeiro, e enquanto eu pesquisava e ia levantando os fatos, eu ficava cada vez mais espantado, essa é a palavra, porque a celeridade da escalada que passa de uma violência simbólica, de uma violência verbal, para uma violência física no Brasil é muito impressionante. Entre o 30 de outubro e o 8 de janeiro, nós poderíamos ter produzido neste país um dos maiores atentados terroristas, não da história do Brasil, Azenha, mas da história da humanidade, que teria sido a explosão do carro de combustível no aeroporto de Brasília. E é uma linha de continuidade entre todas as ações a partir do 30 de outubro e o 8 de janeiro. Tratava-se sempre do mesmo modelo de golpe. O modelo era uma interpretação terraplanista do artigo 142 da Constituição, a tentativa de produzir um caos social que obrigaria a decretação de uma GLO que levaria à permanência do Bolsonaro no poder através dos militares. Esse era o objetivo do bloqueio das estradas, era o objetivo de 40 mil pessoas na frente de quartéis pedindo, entre aspas, democracia. Foi o objetivo do ataque à Polícia Federal no 12 de dezembro, era o objetivo do George Washington, como já está configurado na leitura do seu celular, e era o objetivo do 8 de janeiro. Portanto, a ação bolsonarista, embora por vezes ela pareça absurda e pouco razoável, ela segue um método muito claro. Boa parte do meu trabalho é tentar entender esse método e revelá-lo para o debate público. Ok, João César, eu queria te agradecer muito, dizer que vou ao lançamento do seu livro. Muito obrigado.